Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre sociedade, cultura e cotidiano no Brasil Imperial. O nosso recorte histórico é 1808, data da chegada da família real portuguesa ao Brasil, 1889, data da proclamação da República. Veremos então quais são as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais ocorridas no Brasil durante este contexto histórico, que começa com a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808, quando da chegada da corte portuguesa ao Brasil, encontra a cidade do Rio de Janeiro não preparada para alojar a toda aquela corte que se deslocou de Lisboa para a capital da América Portuguesa, uma vez que as características da cidade do Rio de Janeiro antes da chegada de Dom João eram as seguintes: a cidade não tinha condições de comportar toda a corte recém-chegada de Portugal, uma vez que o Rio de Janeiro ainda era uma cidade com características coloniais, com ruas estreitas, muita sujeira e pouco conforto. Não havia remoção de lixo, sistema de esgoto ou qualquer outra noção de higiene pública no Rio de Janeiro. A sociedade e a economia durante esse período. Ao longo do século XIX, ocorreu um crescimento da economia brasileira, que se diversificou, sobretudo na fase do Brasil independente, principalmente ao longo do Segundo Reinado. Houve um crescimento da economia cafeeira em duas áreas principais, no Vale do Paraíba e também no Oeste Paulista. Principalmente o crescimento verificado no Oeste Paulista contribuiu para um surto industrial entre 1850 e 1880, a chamada Era Mauá. Nós tivemos ao longo do século XVIII progressos urbanos, principalmente nos grandes centros da região sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, onde ocorreram, por exemplo, algumas novidades urbanísticas: instalação de bondes, instalação de iluminação a gás, praças, chafarizes, teatros, bibliotecas, museus, confeitarias, lojas em estilo parisiense, etc. Uma outra novidade verificada no Brasil ao longo do século XIX foi o surgimento das ferrovias, que aparecem não apenas para o escoamento da produção cafeeira, mas também para facilitar, para encurtar as distâncias e promover um intercâmbio maior de mercadorias e de ideias. A sociedade, ao longo do século XIX, se torna mais heterogênea, mais diversificada, mais ampla, onde nós percebemos escravos, percebemos também libertos, percebemos a chegada dos... fazer um relato minucioso da fauna, da flora, dos costumes e da vida cotidiana no Brasil. Spix, von Martius, Langsdorff, Auguste de Saint-Hilaire, Debré, Pujadas são alguns exemplos de artistas, intelectuais e cientistas que vêm para o Brasil ao longo do século XIX. O que facilita a vinda desses intelectuais europeus ao Brasil, sem dúvida alguma, são algumas medidas tomadas pela corte portuguesa, tomadas por Dom João em sua estada aqui no Brasil. Dentre elas, a abertura dos portos em 1808 e a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, ocorrida em 1815. No ano de 1816, temos a chegada da missão artística francesa ao Brasil. Isso já durante o período do Brasil Império, principalmente ao longo do Segundo Reinado. Houve-se o desejo da construção do sentido da nacionalidade brasileira e algumas ações foram tomadas no sentido de se garantir a construção de uma nacionalidade legítima brasileira. Dentre essas ações, podemos destacar a criação do Arquivo Público Nacional, a fundação do Imperial Colégio Pedro II, a criação do IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
a composição das primeiras obras sobre a história do Brasil para o uso em escolas e a concessão de bolsas de estudo no estrangeiro a artistas identificados com esse projeto. Podemos mencionar um dos artistas que foi contemplado com essas bolsas de estudo para aprimorar seu conhecimento na Europa. Nós podemos mencionar Pedro Américo, que também estava identificado com esse projeto. Ao longo do século XIX são importados novos estilos literários no Brasil, 3 em especial: o romantismo, o realismo e também o naturalismo. Primeiramente, vamos analisar o romantismo. O romantismo pregava a exaltação da natureza e uma visão idealizada da mulher, do índio. O romantismo acabou contribuindo para o rompimento dos laços culturais do Império Brasileiro com a antiga metrópole portuguesa e também contribuiu significativamente para a formação da nacionalidade brasileira. Dentre os escritores românticos do Brasil, nós podemos mencionar José de Alencar, Fagundes Varela, Gonçalves Dias, Castro Alves, Joaquim Manuel de Macedo, Bernardo Guimarães, dentre outros nomes importantes. Já o realismo, que assume o lugar do romantismo ao final do século XIX, o realismo pregava uma crítica aos costumes da sociedade da época e fazia uma análise psicológica dos personagens. Esse estilo foi inaugurado em 1881 com a publicação de 2 obras em especial: a Luís de Azevedo com a obra O Mulato e Machado de Assis com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Finalmente, o naturalismo também tem seu período de auge ao final do século XIX e representava a influência dos avanços científicos da biologia e da sociologia, seguindo aquela ordem positivista, evolucionista e determinista. Tinha o objetivo de retratar a realidade de uma forma quase fotográfica. Um exemplo é a obra de Aloísio de Azevedo, O Cortiço, também importante para se compreender a estrutura da sociedade brasileira ao longo do final do século XIX. Ainda durante o século XIX, nós temos o desenvolvimento do teatro no Brasil, da música erudita e também dos ritmos populares. Na música erudita, podemos mencionar o maestro Antônio Carlos Gomes, autor da ópera O Guarani, que era inspirada na obra homônima do escritor José de Alencar. Entre os ritmos populares, pode-se mencionar o lundu, o maxixe, o chorinho. E o intrudo lusitano é outro destaque. Afinal de contas, o violento intrudo lusitano vai dar origem ao carnaval brasileiro. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da urbanização brasileira ao longo do século XIX. O Rio de Janeiro era o principal centro urbano do país e capital do Império. Recebeu vários investimentos em infraestrutura, transporte, iluminação e embelezamento, apesar de continuar mantendo alguns aspectos coloniais. Outros importantes centros urbanos do Brasil durante o século XIX eram Salvador, antiga capital do Brasil, Recife, Belém do Pará e São Paulo, que ao longo do século XIX vai se transformando num importante centro financeiro, um importante centro econômico brasileiro, em razão da expansão da lavoura cafeeira. Nesses centros urbanos, nós temos uma intensificação da vida social, surgimento de associações artísticas, clubes literários, academias de escritores, teatros, moda, salões. Para serem elegantes, precisavam ter estilo francês, estilo parisiense. Nós temos aí praticamente em tudo na vida social brasileira uma imitação
do padrão de vida francês, o padrão de vida parisiense, é a famosa Belle Époque nacional. Entretanto, cabe o registro de que essa sofisticação, essa vida mais requintada, estava restrito aos membros das classes dominantes nacionais, aos ricos, porque para a população pobre permaneciam problemas antigos, problemas da época colonial, tais como ruas estreitas, sujas, ausência de higiene, desordem, malandragem, criminalidade, enfim, entre outros problemas que faziam parte do cotidiano da população brasileira ao longo do século XIX. Por falar em desordem, a corte do Rio de Janeiro, em 1890, possuía cerca de 100 mil pessoas vivendo de forma precária, empregados em trabalhos temporários e dedicados à malandragem. Eram homens e mulheres livres que circularam pela Cidade Velha, pela zona portuária e também pelos subúrbios cariocas. A Cidade Velha, por exemplo, tinham casarões coloniais que foram transformados nas famosas public halls, ou cortiços, que foram tão bem ilustrados na obra de Aloísio de Azevedo. Essas pessoas dedicavam-se a subempregos, em geral eram vendedoras, eram portuários, engraxates, bicheiros, domésticas, prostitutas, e a maioria dessa população era constituída por negros e mestiços, o que fez surgir no Brasil uma identificação preconceituosa. As pessoas passaram a identificar, a relacionar pobreza com a população negra e mestiça do Brasil. Em meados do século XIX, os capoeiras tinham se tornado um grave problema no Rio de Janeiro. Sua atividade cotidiana, visível no dia a dia, amedrontava a população carioca devido ao uso constante da navalha. A capoeira se constituía em instrumento de luta e de afirmação dos jovens negros no Brasil. Pois bem, pessoal, esse foi um pequeno resumo sobre as principais características da cultura, sociedade e cotidiano no Brasil ao longo do período colonial, aliás, ao longo do período imperial brasileiro, ao longo do século XIX. Espero que você tenha gostado e grande abraço, até a próxima.